Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de Matemática 1. Espero que todos estejam bem. E conforme o roteiro que vocês receberam, não é? O que vai cair na nossa prova está relacionado aos números decimais, que é a comparação, algumas operações como a adição, subtração e multiplicação, e também multiplicação e divisão de um número na forma decimal por 10, por 100 e por 1000. Então, agora nós iremos abordar alguns conceitos e ver alguns exemplos em relação a esses conteúdos, ok? Então, nós vimos que os números decimais são aqueles números que possuem vírgula. Como exemplo, a altura de Pedro. Vejam que aí está dizendo que ele tem 1,72 m de altura, 1,72, tá bem? Então, no número decimal, ele é formado pela parte inteira, que é antes da vírgula, e pela parte decimal, que é após a vírgula. E aí a gente tem um conceito de décimo, centésimo e milésimo. O décimo é quando a gente tem apenas um algarismo após a vírgula, né, na parte decimal. Essa parte decimal ela é composta por apenas um único algarismo, como no caso aí nós temos um décimo, que também a gente pode representar como frações, certo? Aqui no segundo caso nós temos um centésimo. Observem que após a vírgula nós temos dois algarismos. Observem também que essa quantidade de algarismos após a vírgula se relaciona com 10, porque o 10 tem só um zero, então no número decimal que corresponde ao décimo tem única algarismo após a vírgula. Centésimo vem de 100, ou seja, o 100 tem dois zeros, não é? Milésimo vem de 1000, 1000 tem 3 zeros, então milésimo quer dizer que após a vírgula há 3 algarismos. Então, um décimo pode ser escrito como uma fração que segue 1 sobre 10, um centésimo e um milésimo. Observem que a gente associou esses números decimais por frações decimais, que é um assunto que a gente já estudou também. Então, nós temos na tabela a seguir a fração decimal, a representação de número na forma decimal dessa fração e a leitura, que é muito importante. Olhem só, nós temos aí um décimo ou 0,1, temos 8 décimos, temos também um centésimo, 4 centésimos, 1 milésimo e 7 milésimos. Ok? Pessoal, nós vimos, como eu falei antes, que o número decimal ele tem a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira é a que fica no início, antes da vírgula. No caso aí nós temos 547 inteiros e 2 décimos. Observem. Temos também 3 inteiros e 96 centésimos. E temos também 3 inteiros, 712 milésimos. Esse quadro ele facilita que a gente observe a centena, dezena e unidade da parte inteira e também que a gente observe o décimo, centésimo e milésimo da parte decimal de um número que está escrito na forma decimal, assim como também facilita a leitura destes números, ok? Vimos que o número decimal ele pode ser escrito, né, na forma decomposta, ou seja, a decomposição desse número. Nós temos aí 2 inteiros, 435 milésimos. Ele pode ser escrito como 2 mais 0,4, são 4 décimos, mais 3 centésimos, mais 5 milésimos. A gente viu aí a decomposição desse número decimal, conforme também nós vimos lá no quadro de ordens, não é? Só que tem um detalhe. Pessoal, o número decimal ele pode ser representado também na forma de número misto. Observem o seguinte, nós temos o número 3 inteiros e 7 décimos. 7 décimos é 7 sobre 10. 3 é a parte inteira. Então, nós temos a seguinte fração, ó, que está no número misto. 3 inteiros, 7 décimos.
Os números decimais, eles também podem ser comparados, ok? O maior número decimal é aquele que tem a maior parte inteira. Por exemplo, 17 inteiros e 5 décimos e 5 inteiros e 99 centésimos. Se fôssemos olhar para a parte decimal, íamos ver que os 5 inteiros, poderia ser maior, caso a comparação fosse feita através da parte decimal. Mas o maior número é aquele que tem a maior parte inteira. Nesse caso aí, quem é maior? O 17 ou o 5? O 17. Assim, 17,5 é maior que 5,99. Então, sempre que tivermos dois números escritos na forma decimal, o maior deles é aquele que tem a maior parte inteira. Agora, quando nós temos dois números que está escrito na forma decimal, porém a parte inteira é igual, como no segundo exemplo que nós estamos vendo aqui, o maior deles é aquele que tem a maior parte decimal. Vejam, 33 inteiros, 105 milésimos, 33 inteiros e 89 centésimos. Observem que a parte inteira é a mesma, então a gente vai comparar a parte decimal. 105 é maior que 89, certo? Além disso, nós devemos ficar atentos para os sinais maior que, menor que, e conhecemos também o sinal de igual. Após estudar a comparação, nós vimos a adição, em que o importante na adição é que você organize esses números de modo que a vírgula fique alinhada e que a parte decimal fique com a parte decimal e a parte inteira com a parte inteira. Nesse exemplo, nós vamos aqui armar a conta. Observem que a vírgula está abaixo de vírgula, parte decimal com parte decimal e a parte inteira está com a parte inteira. Então, agora é só somar. 5 mais 6 é 11, fica 1 e sobe 1. Repete a vírgula. 1 mais 5, 6. 6 mais 0, 6. Repete o 2. Temos aí 26 inteiros e 1 décimo. Vimos também a subtração. O procedimento é um pouco parecido. A única diferença é que a gente vai diminuir ao invés de somar. Porém, é importante que a vírgula fique alinhada, parte decimal com parte decimal e parte inteira com parte inteira. 6 menos 5 é 1. Repete a vírgula. 5 menos 2 é 3. Repete o 2. Você poderia subtrair aí 25 menos 2, que dá 23. Nessa subtração, nós temos como resultado 23 inteiros e 1 décimo. Temos aqui mais alguns exemplos de adição e subtração. Observem que a vírgula está alinhada, parte decimal com parte decimal e parte inteira com parte inteira. 6 mais 1, 7. 5 mais 0, 5. Repete a vírgula. 4 mais 3, 7. Vamos aqui a um exemplo de subtração. Nós temos 27 inteiros e 936 milésimos, menos 5 inteiros e 631 milésimos. A vírgula está alinhada, parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal, e agora a gente pode subtrair. 6 menos 1 é 5, 3 menos 3 é 0, 9 menos 6, 3, repete a vírgula. 27 menos 5 é 22. Galera, esse zero aí que apareceu, ele só indica que esse 2 ele não vai ser somado com nada, né? Então lá no resultado você só repete, beleza? Mais um exemplo. Nós temos aí 43 mais 9 inteiros e 71 centésimos. Você pode completar com zeros, né? E aí você soma. 1 mais 0 é 1. 7 mais 0, 7. Repete a vírgula. 43 mais 9, 52. Mais um exemplo de subtração. Nós temos 50 inteiros e 43 centésimos, menos 21 inteiros e 28 centésimos. 8 é maior que o 3, então a gente pede emprestado na casa do lado. Se tem 4 e tira 1, fica 3, vem 10 para o número que a gente quis completar, né? 10 mais 3, 13. 13 menos 8, 5. 3 menos 2 é 1. Repete a vírgula.
o 0 é menor que 1, você poderia fazer 50 menos 21, mas vamos fazer de 1 em 1. Pede emprestado fica 4, vem 10. 10 menos 1 é 9. 4 menos 2, 2, certo? Em seguida, nós vimos a multiplicação. Observe o seguinte, que Ana comprou 2 lápis, 3 lápis e 2 canetas. Considerando que cada lápis custou 80 centavos e cada caneta 1,15, vamos calcular quanto ela pagou pela compra dos lápis e pela compra das canetas. Vejam, era 3 lápis que cada um custou 0,80, então é 3 vezes esse valor. Eram 2 canetas que cada um custou 1,15, então é 2 vezes esse valor. Primeiro a gente vai multiplicar. Observem aí que nós temos uma multiplicação envolvendo o número que está na forma decimal e o número natural. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8 é 24. Fica 4 e sobe 2. 3 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Pessoal, agora a gente olha onde que a vírgula vai ficar. Indo lá no primeiro fator, vejam que tem 2 números após a vírgula. Então, no resultado, também ficam 2 números após a vírgula. Com isso, nós podemos concluir que Ana pagou R$ 2,40 pela compra dos lápis. Pelas canetas é 2 vezes 1,15. 2 vezes 5 é 10, fica 0 e sobe 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Tem 2 números após a vírgula, na parte decimal. Então, no resultado, também ficam 2 números após a vírgula. Podemos ver que ela gastou R$ 2,30 na compra das canetas. Se a gente quiser saber quanto que ela gastou ao todo, bastava a gente multiplicar o preço total do que ela vai pagar pelos lápis com as canetas. Teríamos R$ 2,40 mais R$ 2,30. 0 mais 0 é 0. 4 mais 3 é 7. Repete a vírgula. 2 mais 2, 4. Então, pela compra do lápis e das canetas, ela pagará R$ 4,70. Certo? E aí temos mais uns exemplos. Eu tenho aí 2,5 vezes 3 e 2,56 vezes 1,3. No primeiro caso, nós temos uma multiplicação de um número decimal por um número natural. E no segundo caso, nós temos a multiplicação envolvendo 2 números na forma decimal, pessoal. Então, vamos lá. 2,5 vezes 3. 3 vezes 5 é 15, fica 5 e sobe 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Tem só um número após a vírgula, então no resultado também fica só um único algarismo após a vírgula. O segundo exemplo são 2 números decimais. Galera, como eu disse antes, a gente vai esquecer a vírgula por enquanto e vamos multiplicar normalmente, como a gente já sabe. 3 vezes 6 é 18, fica 8 e sobe 1. 3 vezes 5 é 15, 15 mais 1, 16, fica 6 e sobe 1. 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. Agora nós iremos multiplicar pelo 1, porém, no resultado, a gente vai começar colocando a partir do 6, né? A gente pula um algarismo. 1 vezes 6 é 6, observem, a gente pulou um algarismo. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2, 2. Lembram que após fazer isso, a gente soma esses dois valores, é isso que a gente vai fazer, vai somar. Se vocês quiserem, podem acrescentar um 0 abaixo do 8. Ou então só repetir o 8 no resultado final, porque não tem nenhum número para somar com ele. 6 mais 6, 12. Fica 2 e sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. Fica 3 e sobe 1. 1 mais 2, 3. Agora, a gente não terminou ainda. A gente vai ter que verificar onde que a vírgula fica. Para isso, nós vamos ver ao todo, lá nos fatores que estão de verde, quantos algarismos tem após as vírgulas. Observem que no primeiro número nós temos 2 algarismos após a vírgula. No segundo número, nós temos um único algarismo após a vírgula. Ao todo, nós temos 3 algarismos após as vírgulas.
Assim, no resultado final também ficarão 3 algarismos após a vírgula. Obtemos então 3 inteiros, 328 milésimos, certo? Galera, um outro assunto que nós vimos foi a multiplicação por 10, 100 e 1000. Vejamos alguns exemplos. 2,56 vezes 10. Pessoal, para multiplicar por um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta que a gente desloque a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros. 10 tem só um zero. Então, neste número decimal, 2,56, a gente vai deslocar a vírgula um número para a direita, ou seja, ela vai ficar entre o 5 e o 6. A gente vai obter, então, 25 inteiros e 6 décimos. Um outro exemplo, 15 inteiros, 568 milésimos vezes 100. O 100 tem 2 zeros, 2 casas para a direita, ou seja, ela vai ficar entre o 6 e o 8. No próximo exemplo, nós temos a multiplicação de um número decimal por 1000. 1000 tem 3 zeros, então a gente desloca a vírgula 3 algarismos para a direita. Ela vai ficar, no caso aí, entre o 6 e o 8. Galera, vamos ver aqui alguns outros casos. A gente tem 2,56 vezes 100. Observem que a quantidade de algarismos após a vírgula é a mesma que a quantidade de zeros do 100. Nesse caso, a gente só elimina a vírgula. Assim, a gente obtém o número 256. Sempre que a quantidade de números após a vírgula, de algarismos após a vírgula, for igual à quantidade de zeros, você só elimina a vírgula. Nesse segundo caso, nós temos 2,56 vezes 1000. Vejam que após a vírgula tem 2 algarismos e o 1000 tem 3 zeros. Então, nesse caso, como a quantidade de algarismos após a vírgula é menor que a quantidade de zeros, a gente vai acrescentar um zero no final. Assim, a gente obtém o número 2560. Agora é a divisão. Nós vimos que na multiplicação a vírgula vai para a direita. Na divisão, que é o contrário da multiplicação, a vírgula vai para a esquerda. Observem o exemplo. 25,6 dividido por 10. 10 tem um zero, então a vírgula desloca um algarismo à esquerda. Ela vai ficar entre o 2 e o 5. A gente obtém 2 inteiros e 56 centésimos. Observem, 1556,8 dividido por 100. 100 tem 2 zeros, então a vírgula vai voltar 2 casas para a esquerda. Ela vai ficar entre o 5 e o 5. No terceiro exemplo, nós temos uma divisão por 1000. Como o 1000 tem 3 zeros, então a vírgula vai voltar 3 casas. Ela vai ficar entre o 1 e o 5. Atenção! Nós temos aqui uma divisão de um número sem vírgula, um número natural por 10. Nesse caso, a gente acrescenta um zero e a vírgula na frente do número. Obtemos aí 7 décimos. Observem também, 46 dividido por 10. A gente, no caso aí, acrescenta uma vírgula, deixando um algarismo após essa vírgula. Obtemos aí 4,6. Galera, essa foi a nossa revisão. Eu agradeço demais a atenção de todos, certo? Chamo a atenção para o seguinte. Observem o módulo 3 novamente, tá bom? Tentem resolver novamente as atividades, tá bom? Para exercitar o conhecimento adquirido no decorrer dessas aulas, certo? Tenha o máximo de dedicação à prova, né, que no caso vai substituir a nota de VA1 e VA2 desse bimestre, né, e é muito importante essa atenção. Não caiam no hábito de ler a questão somente uma vez. Leia quantas vezes forem necessárias. Não é obrigatório você compreender a questão só na primeira leitura, ok? E também, pessoal, leiam as
informações no início do formulário. Lá tem 3 informações importantes. Lembrando que uma vez que você envia o formulário, não é possível você refazer a prova, né? E a nota que você tirou lá vai ser a nota que vai ficar. Então, muita atenção. Aqui fico muito obrigado. Tenham todos uma excelente tarde e uma boa prova.